Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Gente, hoje eu vim aqui trazer mais um estudo para vocês, que como vocês possivelmente já viram no título do vídeo, o título é Não Olhe para Trás. Mas, primeiramente, quero pedir desculpa pelo meu sumiço, né, gente? Eu estive bem ocupada, tive provas e várias outras coisas que acabaram tomando meu tempo e eu não consegui aparecer, né, durante um tempinho. Mas é isso, gente. Eu voltei hoje, tá bom? E vou trazer aqui esse estudo para vocês. E eu espero que seja algo que vai realmente tocar o teu coração da mesma forma que tocou o meu. Então vamos lá? Gente, hoje eu quero falar um pouco sobre a história da mulher de Ló. Que, se você não conhece, é a história da mulher que se transformou numa estátua de sal. A minha base tá no capítulo 19 de Gênesis. Eu vou ler primeiro do capítulo 12 ao 17 e depois eu vou dar um salto, vou do 24 até o 26, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler primeiro o capítulo 12 ao capítulo 17. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens mais alguém aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, pois o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por brincalhão aos olhos de teus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Assim, o tiraram para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E agora eu vou dar um salto, como eu tinha falado, pro 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos aqueles moradores daquelas cidades, e tudo que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. A narrativa bíblica de Sodoma e Gomorra é bem conhecida, e basicamente essas duas cidades, naquela época, elas se tornaram um símbolo de corrupção e de pecado perante a Deus, o que provocou nele a justa ira, né, que o fez querer destruir aquela cidade por conta de toda a iniquidade e pecado que aquele povo cometia. Só que em meio a todo esse pecado, havia ali um homem que era realmente temente a Deus, que era Ló. E o Senhor, ele deu uma ordem, enviou anjos para darem uma ordem urgente para que Ló tomasse a sua mulher e suas filhas para que eles fugissem dali, que é o que a gente vê no versículo 17, que fala: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Eles foram bem claros em dar essa ordem. E até hoje isso é algo que pode se aplicar nas nossas vidas. E eu separei isso em 3 tópicos para poder falar para vocês. O Senhor nos tira de lugares que não deveríamos estar. Às vezes, Deus ele nos tira de um ambiente, ele nos tira de um relacionamento, um hábito que não contribui para o propósito dele nas nossas vidas. E a gente não entende. Mas da mesma forma que foi com Ló e com a família dele, às vezes o Senhor ele nos dá uma ordem urgente para largar certas coisas, para deixar para trás certas coisas e que assim não vão ser boas pra gente. Às vezes a gente não entende, mas Deus ele vê além do que aquilo que a gente pode ver. Ele tem olhos que, sabe, veem muito além, muito mais do que aquilo que a gente pode enxergar. E aí, às vezes, a gente se encontra confuso, a gente se encontra, sabe, em uma posição de Senhor, mas eu não sei porque o Senhor quer me tirar daqui. Mas, independente do porquê, ao invés de a gente perguntar, falar, Senhor, por que o Senhor quer me tirar disso? Por que me tirar o relacionamento? Por que, sabe, por que esse hábito não é bom? Eu gosto disso, às vezes a gente fala, mas independente de tudo, a gente só deve virar para o Senhor e falar: tudo bem, Senhor. Tudo bem, se o Senhor tá me dizendo que eu devo sair daqui, eu vou sair.
uma posição diferente da qual a mulher de Ló teve. Porque quando ela estava saindo, ela olhou para trás. E a gente tem que parar para pensar nisso. Se o Senhor já te tirou de um lugar, por que olhar para trás? Por que continuar olhando para aquilo que o Senhor tirou? Por que continuar olhando para aquele lugar, daquela posição que o Senhor tirou você? O Senhor, se Ele tirou você de lá, é porque Ele já preparou algo melhor para você. Algo que está te esperando, algo que, sabe, vai contribuir no propósito dele na sua vida. Ele não quer que nós tenhamos esse medo, que nós tenhamos essa insegurança como a mulher de Ló teve. Ela ter olhado para trás não foi só o ato de virar o corpo e olhar para trás. Foi um ato de estar apegada àquilo que o Senhor já tinha tirado dela. Aquilo que o Senhor tinha tirado para proteger ela. Com o ato de olhar para trás, ela demonstrou apego àquilo que o Senhor já tinha tirado dela. E o Senhor não nos quer nessa posição. Ele quer que, quando Ele nos tira de um lugar, que nós possamos seguir adiante. Ele não quer que nós continuemos pensando, ou, sabe, Ele não quer que nós voltemos atrás. Olhar para trás nos paralisa. Como eu já tinha falado, aquela mulher demonstrou insegurança com o que Deus estava planejando para ela, com o futuro que Deus tinha para ela. E o ato de ela olhar para trás não foi só uma curiosidade. Foi uma forma de ela demonstrar essa insegurança, esse medo que ela tinha. E foi por isso que ela foi transformada num extrato de sal. Justamente porque ela ficou presa entre aquilo que o Senhor tirou ela e aquilo que o Senhor tinha preparado para ela no futuro. Que ela nem chegou a ver. Porque ela simplesmente se demonstrou muito apegada àquilo que o Senhor já tinha dito para ela abandonar. E aí ela paralisou. E às vezes isso acontece, a gente olha para trás, a gente, sabe, acaba voltando a antigos pecados, a antigos hábitos, antigos relacionamentos, e que o Senhor não se agrada, que acaba fazendo com que a gente pare, com que a gente, sabe, não consiga avançar. Faça com que a gente fique preso. É como se a gente amarrasse uma bola de ferro aos nossos pés e que nós não conseguimos avançar. Porque a gente fica olhando para o passado, fica às vezes remoendo aquilo, às vezes a gente pode até voltar a, sabe, fazer aquilo ali. Aqueles pecados, aqueles hábitos. E isso só nos leva a parar. Isso nunca, gente, olhar para trás, não ajuda a gente a avançar. A não ser que a gente olhe para trás e pense, eu fiz isso errado uma vez, vou fazer melhor agora. Mas muitas vezes a nossa insegurança faz a gente olhar para trás e, assim, não é não é como uma forma de crescimento, mas como eu falei, uma forma que faz a gente parar, uma forma que, assim, não nos ajuda a avançar. E o Senhor, ele volta nisso, né? Ele reforça isso no capítulo 9 de Lucas, no versículo 62. Eu vou ler aqui para vocês. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, ninguém que abandona o pecado e continua voltando a ele é apto para poder exercer o reino de Deus aqui na terra. E isso deve ser uma verdade pra gente. Se o Senhor falou pra gente deixar pra trás, a gente deve só, sabe, deixar e não ficar nessa insegurança como a mulher de Ló ficou, entende? Abandonar o velho significa dar espaço pro novo. O agir de Deus, ele exige um desapego da nossa parte. E isso é algo que ele também nos reforça em Mateus 9,17, em que ele fala que não se deita vinho novo em odres velhos. E, assim, o Senhor, ele tem muitas coisas para derramar sobre a nossa vida, muitas promessas, mas não tem como a gente viver o novo se a gente não abandona o velho. Não tem como a gente avançar se a gente quer ficar preso a velhos pecados, velhos hábitos. E isso que é o desapegar, é deixar para trás. E quando Deus, ele nos chama
a sair de Sodoma, seja Sodoma uma mentalidade, um relacionamento, um hábito, ele quer nos levar, ele nos chama a viver o novo, a viver, sabe, aquilo de novo que ele tem preparado para nós. Mas a obediência é a chave. Obedecer esse chamado a sair de Sodoma é o que vai nos levar a viver o futuro que o Senhor escreveu para nós. Não tem como o Senhor me chamar para sair de Sodoma, eu querer viver o que Ele tem para mim, mas eu querer continuar presa. Eu mesma não me desapegar das coisas. Então, a gente precisa hoje entender isso, que se eu quero viver o novo, eu preciso abandonar o velho. O Senhor, Ele nos fala isso. Ele nos fala que não é possível a gente avançar estando preso ao velho. Então, que essa obediência venha a ser algo presente em nós. Que o Senhor possa ver essa obediência, que o Senhor possa nos chamar a sair de Sodoma e que nós não olhamos, nós não estejamos com os olhares fixos lá atrás, no que Ele nos pediu para abandonar. A história de Ló e sua família é um convite para que hoje a gente possa reavaliar onde nosso coração tem estado. Há algo que Deus tem pedido para você deixar para trás, mas que você ainda reluta em abandonar? Ou há um olhar para trás que tem te impedido de viver o novo de Deus? Assim como Ló teve que sair rapidamente de Sodoma, nós devemos agir com prontidão diante do chamado do Senhor. Não se apegue ao passado. Aquilo que o Senhor tirou de você, aquilo que o Senhor te pediu para abandonar, não pode ser comparado àquilo que Ele ainda tem para te dar, aquilo que o futuro dele reserva para você. E, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham recebido essa palavra da mesma forma que eu recebi. Eu te agradeço por ter visto o vídeo até o final. E eu peço para que, se você gostou, que você me ajude compartilhando esse vídeo com alguma pessoa próxima, né? Para que essa palavra venha a ser mais espalhada, para que o nome do Senhor venha a ser, né, cada vez mais conhecido e glorificado. Então, gente, é isso. Muito obrigada, tá bom, por ter visto até aqui. É isso, gente. Um beijo e até os próximos vídeos.